Oi, pessoal, tudo bem? Então sejam todos bem-vindos aí à disciplina de Economia Matemática, né? Peço novamente desculpas aí, semana passada, em função lá da acolhida, a gente não conseguiu ter o nosso primeiro encontro síncrono, né? Mas coisa que a gente vai resolver ainda essa semana, né? Na quarta-feira, tá bem? Bom, pessoal, então a gente vai continuar aqui, vai começar, na verdade, o nosso curso bem na origem mesmo, né? Bem lá atrás, relembrando alguns conceitos que vão ser fundamentais ao longo da nossa disciplina aqui, tá? Então, como vocês podem ver, na nossa primeira aula, a gente vai gastar um tempinho aí falando justamente sobre funções, aí, os gráficos de funções, né? Acredito que aqui para vocês seja tranquilo isso aqui, né? Lembrando um pouquinho até do segundo grau, mas eu acho que é fundamental a gente gastar um tempinho com essa base, né, para depois as coisas ficarem mais fáceis quando a gente chegar lá com cálculo de várias variáveis, enfim, para vocês conseguirem enxergar melhor o que estão os cálculos ali, o que está sendo de fato feito, tá bem? Então, bom, sem mais delongas, né? Bom, só é importante, né, ressaltar que eu vou estar colocando lá uma listinha de exercícios para vocês reforçarem os conteúdos, né? Mas enfim, aí a gente pode discutir ela lá no nosso encontro 5, tá bem? Bom, então, sem mais delongas, vamos começar para valer. Bom, então, pessoal, por que estudar funções é importante, né? Vocês veem como eu estou voltando bastante na história aqui, né? Então, muitas das vezes aqui, quando a gente está estudando, claro, matemática de maneira geral, né? Mas principalmente economia, né? O valor de uma quantidade ele vai depender do valor de outra. Então, por exemplo, aqui eu coloquei os exemplos, né? O salário de uma pessoa pode depender do número de horas trabalhadas, ou a produção total de uma fábrica pode depender do número de máquinas, né, que ela utiliza. Mais amplo, lá da física, né, a distância percorrida por um objeto pode depender do tempo decorrido desde que ele deixou um dado ponto. Então, quer dizer, muito seguidamente, né, em economia, a quantidade produzida vai depender de máquinas, vai depender da quantidade de trabalhadores que estão empregados nessa empresa, né? Então, essa relação é dada ou melhor, é estabelecida por funções. Tá? E por isso que funções é a base, literalmente, de tudo aqui que vocês já estão aqui no quinto semestre, né? Mas de todo o que a gente estuda aí em economia, tá bem? Então, se vocês lembrarem lá do segundo grau, né, uma função ela pode ser considerada como uma correspondência, né, de um conjunto x de números x a um conjunto y de números reais y, né, onde o número y é único para um valor específico de x. Então, aqui, né, um pouco mais palpável, né? Aqui a gente tem o conjunto dos x, aqui, espero que esteja dando para chegar, os xinzinho, se é um conjunto cinzinho aqui, que vai ter essa correspondência onde cada valor x dentro desse conjunto x vai ter como correspondente um valor y dentro desse outro conjunto aqui y, tá? E a função nada mais é que faz essa ponte aqui, né? Faz essa correspondência, né? Para usar o termo que está aqui, entre o conjunto, né, de x para o conjunto y, tá bem? Olha lá, seria x poderia ser o número de máquinas empregadas e aqui o y seria a quantidade produzida da firma, tá bem? Que a gente só está vendo um contexto mais amplo. Tranquilo, né? Bom, a gente pode definir esse conceito de função de uma outra forma, tá bem? Ao invés da gente falar ali como uma correspondência, né, em termos de flechinha, a gente pode atribuir uma regra, né? Uma regra na qual leva os valores daquele conjunto x lá ter uma correspondência no conjunto y, tá bem? E o que seria essa regra?
né? Essa regra poderia ser, como aqui, o valor de yzinho vai ser igual ao quê? Ao valor do xzinho multiplicado por ele mesmo, ou seja, xzinho ao quadrado, tá bem? Então, a correspondência aqui, não, a regra, seria que cada xzinho multiplicado por ele mesmo iria corresponder a um valor único de yzinho, tá bem? Então, olha lá. O que a gente tem aqui? Para cada valor de xzinho, ó, por exemplo, quando o xzinho for 1, o y vai ser 1 vezes 1 é 1, né? Então, vai ser 1. Quando o xzinho for 3 meios, o valor de y vai ser 9 quartos. E assim sucessivamente, né? Quando o x for 4, y vai ser 16 e tudo mais. Então, aqui está de forma mais ampla, né? Quando a gente estabelece essa regra aqui, como é que se dá a correspondência do conjunto x, tá? Que aqui vai ser definido como todos os números reais, tá bem? Então, esses x'inhos aqui vão ser correspondentes a um valor de yzinho, tá bem? Que são todos os números reais não negativos, tá bem? Por que é não negativo? Porque o quadrado, né, um valor multiplicado por ele mesmo, sempre dá um positivo. Tranquilo isso, pessoal? Então, aqui a gente estabeleceu uma regra, tá? Bom, para dar nome aos bois aqui lá da matemática, né? O conjunto x de números reais escrito acima é chamado aí de o domínio da função, tá bem? Enquanto que o conjunto y, ele vai ser chamado de imagem da função, né? Afinal de contas, ele, né, é que vai possuir os valores, né, de correspondentes a cada x'inho, tá bem? Então, o conjunto de x vai ser o domínio e o conjunto dos y vai ser a imagem de uma função. Tranquilo, pessoal? Vocês podem ver que a gente está indo devagarinho aqui, tá bem? Bom, e aí, pessoal, a gente pode tornar essa definição de função mais rigorosa, vamos dizer assim, ou mais precisa, como está escrito aqui, quando a gente fala em termos de conjunto de pares ordenados, tá? Então, ao invés da gente falar de correspondência ou falar de regra, como a gente está falando até agora, a gente pode falar de pares ordenados, né? Pares ordenados está aqui, mas vocês com certeza já sabem, é esse bendito do par aqui xy, tá bem? Bom, então, uma definição mais rigorosa de função, né? Uma função é o conjunto de pares ordenados de números x e y, sendo que, dados dois pares ordenados distintos, nenhum deles terá o mesmo primeiro número, tá bem? Ou seja, para cada valor de x, eu vou ter um único valor de y, tá bem? O conjunto de todos os valores admissíveis de x é chamado de domínio da função, a gente já falou isso, né? E o conjunto de todos os valores resultantes de y é chamado de imagem da função, tá bem? Então, aqui só ressaltando, né, nessa definição, a restrição que dois pares ordenados não podem ter o mesmo número assegura que y seja único para valores específicos de x. Então, para cada valor específico de x, eu tenho que ter um único y, tá bem? Eu não posso ter para o mesmo valor de x dois y diferentes. Tranquilo? Para quem ainda não lembrou disso aqui, quando a gente olhar no gráfico vai ficar mais claro para vocês relembrarem a definição de função. Tá bem? Para cada valor de x eu tenho que ter um y, não posso ter dois y diferentes. Tá bem? Essa regrinha ou a correspondência tem que ser única, vamos dizer assim. Bom, os números de x e y são variáveis. E aí aqui, essa distinção vai fazer muita diferença, né? Vocês vão falar muito, né, ao longo do curso aqui. Quando vocês chegarem lá em econometria e tal, vocês vão tratar muito as variáveis x e y pelos seus apelidos, vamos dizer assim, pelos seus nomezinhos, tá? Então, a variável de entrada x, né, ela vai ser denominada variável independente ou exógena, tá? Exógena é o mesmo significado que independente, tá? E a variável de saída y é denominada variável dependente ou endógena, tá?
por que diabos que y é a variável dependente e x é a independente? Bom, porque é o x que vai determinar o y. Lembra lá da regra do slide anterior? O x multiplicado por ele mesmo, ou seja, o x ao quadrado, é que vai determinar o valor de y. Então, para cada x multiplicado por ele mesmo, ou seja, x é uma variável independente, pode ser qualquer uma, tá? É que vai determinar o valor de y. Então, y é a variável que depende do valor de x, por isso que y é independente, tá bem? E endógeno é a mesma coisa, tá? É endógeno porque y vai ser determinada endogenamente, pela regrinha aquela ali. É o mesmo significado, tá? Só uma palavra um pouquinho diferente. Tranquilo? Nem sei, daqui a pouco vocês já estão super familiarizados com esses conceitos aqui, tá? É só para reforçar. Bom, aí quando a gente fala, né, de funções como um conjunto de par ordenado, a gente consegue então tratar de um gráfico de uma função, tá bem? Definindo aqui o gráfico de uma função, né? Se f for uma função, então o gráfico de f será o conjunto dos pontos, né, que é um gráfico, né, dos pontos do par ordenado xy, aqui no caso em R2, né, para os quais esse par ordenado é justamente um par que pertence à função f. Então está aqui o desenho, né, o gráfico de uma função, por exemplo, y igual a raiz de x menos 2. Tá? Aí vocês têm que se lembrar que raiz, né, não é definida para valores aqui negativos. Tá bem? Então, o que acontece? Aqui para essa função tá bem definida, x tem que ser pelo menos igual a 2. Tá bem? Aí, quando x... Sumiu a minha setinha. Quando x for 2, o que acontece? Eu tenho exatamente esse ponto aqui. Né? X é esse eixo aqui. X, quando for 2, o y vai ser 0. Tá bem? Quando o x... Aí, aqui tem os valores direitinho, né? Quando o x for 3, né, o que vai acontecer? Vai ficar 3 menos 2 vai ser 1, raiz de 1 é 1. Então tá aqui o ponto 3 com o 1 aqui. Tá bem? E aí assim sucessivamente, quando o x for 5, quando o x for 6, quando o x for 9, a gente vai traçando essa função aqui. Tá bem? O gráfico dessa função. Bom, eu também tenho o gráfico de uma função, aqui no caso, raiz de x ao quadrado menos 9. Tá bem? Lembrando que o quê? Raiz de número negativo não existe, não é definido, então o valor de x ao quadrado tem que ser pelo menos igual a 9, não é verdade? Então, para x ao quadrado ser igual a 9, né, ou pelo menos igual a 9, significa que ele tem que ser ou menos 3 ou mais 3. Né? Menos 3 vezes menos 3 é 9. Tá? Então, de novo aqui, ó, o valor de x, o valor de y, o valor de x, aí vão sendo desenhadas aqui a função, né? Menos 3, menos raiz de 13, enfim. E aí a gente vai ir desenhando a função, o gráfico dessa função vai ficando esse formato aqui esquisito, vamos dizer assim. Tá bem? Então, aqui é a definição de como montar aí o gráfico de uma função. Tá? A gente estabelece para onde que ela é definida, né? Então, aqui no caso, o domínio dessa função é os valores de menos 3 até menos infinito e de mais 3 até mais infinito. Tranquilo? Aqui no caso vai ser o domínio de x vai ser definido, né, para 2 até mais infinito. Tranquilo, né, pessoal? Bom, lembre-se então, né, aqui a gente retorna aquele ponto inicial, né, que para termos uma função é preciso existir exatamente um valor da variável dependente, ou seja, da variável y, para cada valor da variável independente no domínio da função. Ou seja, para cada x eu tenho que ter um y apenas, que é o que está aqui neste gráfico. Vocês podem ver que para cada valor de x, né, eu tenho um valor de y, que é aqui já no gráfico em azulzinho. Tá bem? Então, o que acontece? O gráfico de uma função pode ser interceptado por uma reta vertical em no máximo um ponto. Que é a mesma coisa, né? Se para cada x eu tenho um y, eu posso traçar uma reta aqui vertical em qualquer lugar do x aqui e ele vai interceptar o gráfico em apenas um ponto. Tá bem?
Então aqui, do lado esquerdo, aqui, né, eu tenho uma função bem definida. Já, todavia, contudo, quando eu olho para o gráfico aqui da direita, o que está acontecendo? Olha só, o gráfico em azul fez uma curva aqui, ó. Tá? Aí eu tenho, para o mesmo valor de x, aqui, ó, para o valor de x igual a A, eu tenho dois valores de y. O y vai ser igual a c e o y vai ser igual a b. E aí, eu não tenho uma função bem definida. Tá bem? Então, o que significa? Que este gráfico aqui, na verdade, não é uma função. Tranquilo, gente? Beleza? Estão lembrando lá do segundo grau? Bom, e aí aqui a parte mais tranquila da aula, né? Mas é só para reforçar porque a gente vai voltar a falar de coisas semelhantes ao longo do curso. Tá? Então, dado duas funções, f e g, né? Eu posso definir a soma dessas funções, né? Ou seja, aqui a gente vai falar sobre operações com funções. Então, a soma dessas funções nada mais é do que a função definida por, aqui no caso, f de x mais g de x. Tá? A diferença das funções f e g também é definida como uma função f menos g. Tá bem? O produto, f de x vezes g de x. O quociente, né, ou a divisão, né, também é definida como f divididos por x, desculpa, f divididos por g, só que, claro, aqui tem um asterisco onde g não pode ser igual a zero, tá? G de x não pode ser igual a zero. Por que g de x não pode ser igual a zero? Porque um número dividido por zero não é definido na matemática, tá bem? Então, é o único cuidado que eu tenho que ter. Aqui nesse caso, o g tem que ser diferente de zero. Então tá aqui, né? Em cada caso, o domínio da função resultante consiste naqueles valores de x comuns aos domínios de f e g, tá? Com a exigência adicional, que no último caso, né, o caso do quociente aqui, que os valores de x para os quais g de x seja igual a zero sejam excluídos. Tá bem? Então essa função resultante aqui, a f de x mais g de x, ou f de x menos g de x, ou f vezes g de x, o domínio resultante é justamente a interseção, né? Ou seja, é os valores de x que são comuns tanto a f quanto a g. Tá? A única exceção é quando, nesse caso da divisão, né, quando g de x for igual a zero. Tranquilo, né? Aqui então a gente tem alguns exemplos. Né? Um exemplo bem esdrúxulo, mas é um exemplo. Então a gente tem aqui o f de x e a g de x que é definida por essas raízes quadradas aqui, x mais 1 e raiz de x menos 4. Tá? Lembrando, como a gente já viu, que raiz quadrada de número negativo não existe. Tá bem? Então o que acontece? Para que valores que f de x é definida aqui? Ela vai ser definida para x igual a menos 1, porque raiz de 0 é 0, tá bem? Então vai ser de menos 1 até o infinito. Já g de x vai ser definida quando x for igual a 4, que 4 menos 4 dá 0, né? E raiz de 0 é 0, de 4 até mais infinito. Tá bem? Então aqui é de menos 1 a mais infinito e aqui é de 4 a mais infinito. A interseção, já pulando aqui, né? A interseção entre esses dois, onde os domínios são definidos, é justamente de 4 até mais infinito. Tranquilo? Bom, então tá lá, né? F mais G vai ser igual a essa expressão, F menos G vai ser essa daqui, é só reduzir o produto e a divisão, tá bem? Já larguei a barbada para vocês, né? Já que o domínio dessas funções é justamente a interseção dos domínios, os domínios aqui todos vão ser definidos entre 4 a mais infinito. A exceção está aqui, né? Porque se eu tiver 4 aqui, 4 menos 4 dá 0, e aí 0, divisão por 0 não é bem definida. Então, a gente diz o quê? Que o domínio de f divididos por g vai ser, né, ao invés de ser um domínio fechado, né, vai ser aberto em 4 aqui, como está aqui embaixo, né? Vai ser aberto em 4, ou seja, vai ser até o 4,00001 está definido, tá? Mas o 4 exatamente não está. Tranquilo isso? Tão bem lembrados?
Bom, uma operação com função que vai ser muito importante para nós é justamente a da função composta. Tá? E se vocês se lembram, função composta é denotado por essa bolinha aqui. Tá? Bem, um economista dando aula de matemática. Por essa bolinha aqui, tá bem? E ele é definido, então, tal que, às vezes a gente chamava de, eu lembro que na graduação chamava de FOG, né? FOG. Então, eu tenho o f, né, a função composta de f e g, vai ser dada justamente quando os valores do domínio de f vão ser substituídos pelo valor de g de x. Tá? Vamos ver com um exemplo para ficar mais claro. Se eu tenho que f é igual a raiz de x e g como 2x menos 3, a função composta, né, a FOG aqui, é justamente f de 2x menos 3, né, que vai ser dado por, como f é a raiz, né, vai ser dado por raiz de 2x menos 3. Tá bem? E aí como é que fica o domínio dessa função? Bom, g é uma função linear aqui, né, então ela é definida para qualquer valor de x, tá bem? De menos infinito a mais infinito, né, qualquer valor pertencente aos reais. Já f é raiz. Então, se é raiz, ela só é definida para 0 até mais infinito. Tá bem? Qual é o domínio, então? O domínio da FOG é o conjunto de todos os números reais para os quais 2x menos 3 for maior ou igual a 0. Tá bem? Então, esse valor de x aqui tem que ser, esse valor da raiz aqui, ele tem que ser maior que 0, né? Para estar no domínio da FOG. Então, se a gente só passa o 3 para o outro lado, passa o 2 dividindo, bom, eu tenho que o x tem que ser maior ou igual a 3 meios. Tá bem? Que vai dar justamente esse intervalo onde o domínio da função FOG aqui é definido. Tranquilo, pessoal? Por enquanto tá beleza, né? Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de funções, né? Então, para começar bem devagarinho, né? Uma função constante, ela nada mais é do que uma função cuja imagem consiste em um único número. Então, aqui no caso, ó, f de x igual a 5. Então, a imagem para todos os valores de x aqui vai ser o número 5, tá bem? Então, tá aqui, ó, se f de x igual a c e c for um número real qualquer, então f será uma função constante e seu gráfico será uma reta paralela ao eixo x a uma distância de c unidades desse eixo. Tá bem? Então, c pode ser qualquer valor real aí, menos 10, mais 500, tá? A função constante é definida por uma reta. Tranquilo? Bom, aí a gente tem a função linear, que vai ser o que a gente mais vai tratar aqui ao longo do curso, né? E não só a essa disciplina, mas ao longo da economia como um todo, né? Do curso de economia como um todo, onde uma função linear ela vai ser definida pelo quê? Por, né, maneira mais geral, né, mx mais b, onde m é o que a gente chama de inclinação da função e o b é o intercepto. Tá bem? A gente vai falar bastante sobre eles aí ainda nessa aula e principalmente na próxima e nesse primeiro bimestre. A gente vai falar bastante sobre função linear. Tá bem? Então, claro, né? O m tem que ser diferente de zero, por quê? Porque se o m for igual a zero, eu tenho uma função constante. Tranquilo? Função constante igual a b. Bom, então, o seu gráfico é uma reta, né? Afinal de contas, o nome linear, né? É uma reta com inclinação m intercepto b. Tranquilo? E aqui só um caso especial dessa função linear é a função identidade. Nessa função identidade, a gente tem que o f de x é igual a x. Tá? Eu coloquei aqui essa função identidade só porque realmente é muito importante na economia, vocês vão ver várias vezes ao longo do curso. Lá em macro, poupança é igual a investimento. Então aqui vai ter, por exemplo, poupança, aqui vai ter investimento e vai ter exatamente esse desenho aqui, né, que corta esse aqui é o primeiro quadrante, né, que vai cortar esse primeiro quadrante, bem no meio, tá bem? A gente usa bastante quando está em equilíbrio, enfim. Vocês vão ouvir falar bastante da função identidade. Tá bem? Então, a função identidade corta aqui o intercepto é o zero.
a inclinação é 1, né? Porque afinal de contas, para cada x aqui, o valor de y é exatamente igual a ele, né? 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, tá? Tranquilo? Aqui no caso, ó, nesse exemplo aqui, a gente tem o intercepto menos 6, tá? E a inclinação 2. Beleza? Bom, a gente tem também as funções polinomiais, tá bem? Que de maneira bem geral tem essa cara aqui, né? A na n, x na n, mais a n menos 1, x n menos 1. Aqui são só, não se assustem com essa expressão, tá? Porque ela só indica que pode ser qualquer valor aqui, o x pode ser, o n pode ser qualquer coisa, tá bem? Então aqui é uma constante que multiplica x na n, pode ser na enésima potência aqui, tá bem? Aqui por exemplo, aqui pode ser 10, aqui é 9, aí 8, 7, 6, né? Até a potência ser 1 e até a potência ser 0 aqui, por isso que soma o x, né? X elevado na 0 é 1. Tranquilo? Então tem aqui as constantes, né? E n é um inteiro, qualquer inteiro não negativo. Tá bem? Função polinomial. É como eu já tinha falado, né? Não se assustem, porque quando n é igual a 2, essa expressão toda aqui fica muito mais familiar e a gente chama de função quadrática, né? Que o gráfico vai ser lá uma parábola, que eu tenho certeza que vocês cansaram de fazer lá no segundo grau. Quando o n for 3, o que acontece? Eu tenho uma função cúbica, né? Que está aqui até os gráficos, ó. Aqui, ó, quando eu tenho uma parábola, né? Quando eu tenho uma função quadrática, né? Aqui no caso, x ao quadrado mais x mais 1, né? Eu tenho também a função cúbica, né? X ao cubo menos x mais 1, aqui no exemplo. Função cúbica, tem esse desenho de um Szinho aqui. E eu tenho também, quando a razão, né, a divisão entre duas funções polinomiais, eu vou chamar de função racional, e aí tem essa cara mais esquisita, vamos dizer assim, aqui. Tá bem? Vai ter esses pulos aqui no gráfico e tudo mais. Tranquilo? Bom, função algébrica já é uma definição mais ampla, né, de funções. São aquelas, né, sumiu a minha flechinha aqui. São aquelas, né, que é formada por um número finito aí de operações algébricas sobre a identidade e a constante. Aí aqui é a família geral mesmo, né, inclui adição, subtração, multiplicação, divisão, enfim, todo tipo de algebrismo, né, que a gente pode fazer com as funções. E ela tem essas carinhas aqui mais diferentes, aqui, né? Raiz e tudo mais. Tá bem? É só atribuindo nome aos bois aqui, tá, pessoal? Bom, e a gente tem também, que a gente vai tratar um pouco no curso, são as funções, né, transcendentais, que são super importantes na economia. Por exemplo, a gente vai usar o logaritmo para falar de crescimento, né? Falar de elasticidade. A gente vai chegar lá, tá, gente? As funções trigonométricas, exponencial também é super importante, definir crescimento e tudo mais. Então tá aqui uma função logarítmica, né? A função exponencial e a função trigonométrica, que no caso o seno, tá bem? Aí eu sei que muitos de vocês estão, meu Deus, trigonometria, socorro! Não, calma, gente. A gente vai falar sobre trigonometria, porque, né, não pode ser muito diferente, mas é bem mais tranquilo, tá? A gente vai focar muito mais no logaritmo aqui, tá bem? Mas principalmente nas funções lineares, tá? Nos exercícios ali a coisa vai ficar mais calma, tá bem? Bom, então, como eu já tinha comentado, né, função linear é o carro-chefe aqui dessa disciplina, mas também desse início da disciplina, mas também do curso de economia como um todo, tá bem? Então, função linear, por que o nome é linear? Poxa, porque o gráfico dela são linhas retas, né? São retas, então já está aí o nome. Qual é a característica principal que distingue uma reta, né, de outra? É justamente a sua inclinação, tá bem? Como é que eu calculo a inclinação de uma reta? É a distância entre dois pontos. Aí vocês devem estar lembrando lá do segundo grau, aqui um pouquinho mais rigoroso, né? A gente definindo dois pontos como x1 e y1, né? O primeiro ponto x1 e y1, o segundo ponto x2 e y2, para deixar em aberto, pode ser qualquer valor aqui, qualquer x, qualquer y, tá?
forem 2 pontos ao longo de uma reta qualquer L, não paralela ao eixo Y, ou seja, não é uma constante, é uma reta que tem inclinação, cuja inclinação é denotada por m, então a inclinação vai ser a variação do y divididos pela variação do x, ou y2 menos y1 divididos por x2 menos x1, tá bem? A gente pode pegar essa mesma expressão, passar esse x aqui multiplicando, né? Tá dividindo, passa multiplicando, só rearranja esse negócio e ficar com essa carinha aqui, né? y2 menos y1 é igual à inclinação que multiplica, né, a diferença entre x2 e x1. Tranquilo? Vocês vamos pegar um exemplinho aqui, ó. Se eu tenho 2 pontos, né? Por exemplo, aqui o ponto 1 é definido, né, no ponto x igual a 2, y igual a 3, e o ponto 2, x igual a 4, y igual a 7. Então tá aqui, né? O ponto 1 e o ponto 2. Como é que eu vejo a inclinação dessa curva aqui, né, dessa reta, melhor dizendo? Né? Eu pego o y2, que é 7, diminuo de 3, e pego o x2, que é 4, e diminuo do x1, que é 2. Tá? Faço essas diferenças, divido um número pelo outro e eu tenho que a inclinação é exatamente 2. Tá bem? E aí vocês podem brincar aqui e ver, por exemplo, pegar esse ponto, menos esse com esse, tá bem? Podem combinar vários pontos e vocês vão chegar sempre na mesma inclinação. Afinal de contas é uma reta, né? Uma reta tem que ter a mesma inclinação aqui. Tranquilo? Então, um asterisco bastante importante é quando o m é positivo, né? O que acontece? A reta é crescente. Quando o m é negativo, a reta aqui seria, né, espelhado, né? Então a reta estaria descendo aqui, tá bem? Então quando o m é positivo, a função é crescente, quando o m é negativo, a função é decrescente. Tranquilo? Bom, então aqui calculei a inclinação através de 2 pontos ao longo da reta, né? Mas tem outra forma de calcular a inclinação, né? Uma outra forma é quando eu boto trigonometria no meio, tá bem? E aí, se vocês lembram lá do segundo grau, espero que lembrem, aqui eu tenho o círculo unitário, tá bem? E aqui, se vocês lembrarem, eu tenho ao longo do círculo unitário, né, os pontos aqui x e y, tá? O ponto x é o que eu chamo de cosseno, aqui no caso é um ângulo t, né? Então, o ponto x ao longo do círculo unitário é o cosseno. Então, essa distância aqui, na verdade, é o cosseno desse ângulo t, tá bem? Já o seno é definido pela imagem desse círculo unitário, aqui, desse ponto. Então, o y é, na verdade, essa distância aqui, tá bem? Do ponto até o eixo do x é o meu seno de t, tá bem? Ou, como a gente aprende lá na escola, né? O seno, na verdade, é o quê? É o meu cateto oposto e o cosseno é o meu cateto adjacente, tá bem? E se vocês lembrarem, a tangente de um ângulo nada mais é do que seno dividido por cosseno, ou, em outras palavras, o cateto oposto divididos pelo cateto adjacente, tá bem? Então, uma maneira de eu obter a inclinação de uma função é justamente através da tangente, né, do ângulo dessa função, tá? Para a gente visualizar isso melhor, a gente pode pegar este gráfico aqui, tá? Onde eu tenho aqui, no caso, os pontos A e B, tá bem? Então, olha lá o que acontece. A tangente nada mais é do que o quê? O cateto oposto, B e C, né, a distância entre B e C, divididos pelo cateto adjacente, que é a distância AC. Tá bem? Bom, como é que eu defino o ponto B? Né? O ponto B é y2 e x2. Então, como é que eu calculava aqui no slide anterior? A inclinação, né, nada mais é do que y2 menos y1. Então, eu estou diminuindo, né, essa distância, né, o B menos, né, que é o y2 menos o y1, essa distância, e AC, que é exatamente essa distância aqui, x2 menos x1. Tranquilo?
dividido pelo outro é exatamente o m. Tá? Então, outra maneira de eu calcular a inclinação, ao invés de ter os dois pontos bonitinhos aqui definidos, eu posso simplesmente pegar e tirar a tangente desse ângulo. Tá bem? É a mesma coisa. Bom, pessoal, e outra forma de eu ver isso, que é bastante interessante, né, essa relação aqui, é que eu posso estar me perguntando, bom, se eu adicionar uma unidade, vamos supor, da minha variável independente aqui, né, do meu x, o que vai acontecer, melhor dizendo, com a minha variável dependente, né, o que vai acontecer com o meu y. Tá? Então, quando eu adicionar, a partir aqui do x1, adicionar uma unidade de x, né, de modo a chegar aqui no x2, o meu y vai do y1 para o y2. E aqui essa proporção nada mais é do que uma taxa de variação, tá bem? Então, vocês podem perceber que a inclinação, na verdade, né, dessa reta aqui, ela, na verdade, está medindo a taxa de variação do y quando eu vou adicionando mais x, tá bem? Bom, em economia, a gente vai chamar essa taxa de variação de variação marginal, tá? Principalmente quando eu adiciono aqui uma unidade, como eu estava falando, tá? Então, por exemplo, se isso aqui fosse uma função de produção, eu adicionar, né, a partir da quantidade de insumos x1 e adicionar mais um insumo, né, que chega aqui em x2, eu vou falar que essa inclinação é, na verdade, o produto marginal, tá bem? É o produto marginal da minha função de produção. Tranquilo? Ou se isso aqui é uma função de utilidade, que vocês vão ver lá, essa inclinação vai ser a utilidade marginal. Tá? Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é que a inclinação está medindo a taxa de variação aqui do y quando eu vou adicionando o x. Tranquilo? E aí, pessoal, eu sei que vocês já viram isso, né, do semestre passado, mas uma outra maneira de eu obter a inclinação de uma função é justamente através da derivada. Tá bem? Não é por acaso que eu estou mostrando essa definição aqui. Tá? E aí a derivada vai ser justamente o tópico da nossa aula da semana que vem. Tranquilo? Então tá, pessoal. Aqui estão as referências aqui da disciplina, né? Eu já comentei que esse livro do Moretin aqui é o que a gente mais vai tá seguindo ao longo do curso, tá? Para quem gosta de uma leitura mais pesada, né? Para quem curte mais uma matemática, a gente usa também o livro do Leitod e esse livro do James Stewart aqui, tá? O Leitod é mais pesado que o Stewart, tá? Então, se vocês querem conhecer um pouco mais, eu recomendo, pelo menos a princípio, o livro do Stewart. E claro, o Simon Bloom também é fundamental aqui, ele tem toda a matéria do curso aqui, só que ele é um livro bem mais resumido, tá? No bom português ele não pega muito na mãozinha não, tá? Ele é mais um livro de revisão do que um livro para aprendizado mesmo, tá? Mas ele também faz parte aí da nossa bibliografia. Tranquilo? Bom, igual os capítulos aqui, né, do Moretin, com certeza, eu acho que do Leitod também está bem bacana essa função aqui, o capítulo de funções. Eu vou colocar lá em formato zip no site, lá junto com a lista de exercícios, junto com os slides, tá bem? A gente então conversa na quarta-feira aí sobre nosso encontro síncrono, né? Espero que vocês apareçam aí pra gente se apresentar. Tranquilo? Um abraço, pessoal, e até quarta-feira, então.